a estar aqui para que possamos juntos refletir sobre o tema que nos foi proposto, que é o desapegar para não sofrer. E aí todo mundo já está pensando naquela tarja marcadinha de deixe tudo que é material, né? Senhoras e mocinhas, deixem sapatos e bolsas, que mulher gosta tanto, né? Sejamos todos simples e humildes. Se fosse apenas isso, seria muito fácil. Um grupo de amigos tinham por hábito, uma vez por ano, empreender uma caçada. Então, eles dirigiam-se a um lugar pré-determinado, ali montavam um acampamento e saíam para caçar. E dessa vez, não fora diferente. Só que, montado o acampamento, colocaram um imenso caldeirão no fogo, com legumes, pedaços de carne, cozinhando naquele lume lento, e saíram. E não muito tempo depois, começaram a ouvir terríveis grunhidos. Como eram experientes, eles perceberam que se tratava de um urso e ficaram em estado de alerta, porque da forma como ele grunhia, mostrava o quanto agressivo ele se encontrava. E naquele estado de alerta, eles praticamente fizeram um círculo para se defender, todos voltados para fora, e foram procurando o abrigo e a segurança do seu acampamento. E qual não foi a surpresa? Quando lá chegaram, encontraram aquele urso enorme, caído, encostado a uma árvore, com a boca e os olhos estatelados, agarrado ao imenso caldeirão que fumegava e que queimava ainda mais em profundidade o corpo já sem vida. Nós vamos então perceber que o urso faminto fora atraído àquele acampamento exatamente pelo odor do alimento cozinhando. E quando lá chegou, afoito, esfomeado, enfiou aquela cara enorme, o seu focinho enorme, dentro da panela e começou a comer. E, obviamente, a quentura o feriu. Mas ele interpretou como se alguém, um outro animal, estivesse disputando o alimento com ele. E, pelo instinto da sobrevivência, quanto mais doía, mais ele afundava o focinho no caldeirão. E quando a dor foi insuportável, ele interpretou que iria perder a luta. Tomou de suas enormes patas, de suas garras afiadas, cravou-as no caldeirão, arrancou do fogo e começou cambaleante, urrando, comendo e sofrendo desnecessariamente. E o término dessa história, vocês já conhecem. Ele estava ali, sem vida, com o corpo totalmente consumido pela caloria do caldeirão. E aí, nós dizemos para vocês, pelos milhões, bilhões de anos, em que o espírito, em sua caminhada,
se abriga no instinto, para só então adentrar a razão. Ainda assim, não habituado a essa razão, a essa inteligência, que deveria muito mais ser tingida de sabedoria do que de intelectualidade. Nós vamos frente às situações da vida e não nos referimos necessariamente à vida material, à vida espiritual, ora desencarnados, ora encarnados. Nós vamos nos apegando instintivamente às situações que nos fazem sofrer. Espíritas que somos, muitas vezes dizemos, é uma dolorosa expiação. Eu estou passando por uma dolorosa expiação. Mas não buscamos compreender, já que vivemos num mundo de provas e expiações, porque eu acho que todo mundo aqui sabe o endereço da sua casa. Sabe o bairro. Pode ser que não saibam o CEP, mas o endereço todos sabem. E qual é o nosso endereço neste planeta Terra de provas e expiações? Porque provas e expiações soa de uma forma tão densa, tão pesada, parece um caminho sem saída, sem escolha, sem opção. Quando a expiação é a situação do espírito que se culpa, que alimenta a culpa e tem necessidade, porque não aprendeu esse desapegar, esse ir atrás, desprender-se do passado, ir atrás de construir algo melhor. Então ele tem a necessidade de revisitar o passado. Expiação vem de expiar. Expiar. Então, eu tenho a impressão de que eu preciso passar pela mesma situação para efetivar o ressarcimento. A prova, a provação é prova, é avaliação, é a escolha a todos concedida e a tão poucos compreendida, por tão poucos compreendida, de reconhecer, de assumir a responsabilidade, de ser dócil o suficiente para aprender a fazer diferente. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que quer dizer? Bem-aventurados aqueles que reconhecem, que são simples e humildes, que reconhecem que não sabem nada. Não vou dizer nem que não sabem tudo. Porque perante a grandeza do universo, nós não sabemos nada. Absolutamente nada. Então, essa tendência maravilhosa a estar sempre aberto a aprender favorece a aprovação, a prova e o desprendimento. Porque eu não preciso revisitar o passado. Eu uso a base conquistada no passado e não faço retorno. Eu vou adiante. Colocando em prática, em oportunidades diferenciadas, tudo que os equívocos do passado me deixaram de lição. Então, quando eu iniciei dizendo desapegar para não sofrer, o espírita já imagina assim, é um preparo para a morte. Então, ela vai dizer que a gente precisa usar das coisas materiais, dos bens econômicos, do conforto, de tudo. Mas de uma forma comedida, devagar, aprender a se desprender disso. Porque no momento da partida, nós não vamos levar absolutamente nada conosco. Isso é fato. Isso é fato. Mas nem que a gente não se convença
queira levar, nós não vamos conseguir. O problema é o que nós vamos levar. E que talvez tenhamos tido todas as oportunidades nesta vida para nos desprender, nos desapegar. Mas vamos cair com o corpo inanimado, agarrados àquele caldeirão, que vai continuar nos queimando. Porque ali, o corpo do urso estava sem vida e o caldeirão continuava quente. Mágoas. Eu preciso levar? Me fazem bem? Porque eu as cultivo. Não é um caldeirão que eu aperto. Muitas circunstâncias da vida me convidam a abrir o horizonte, a fazer coisas diferentes. E aí eu digo, meu Deus, fulano me magoou, não bastasse essa dor, Beltrano me magoou, o outro me magoou. Mas na realidade isso não está acontecendo. Como não havia ninguém, nem nada disputando o panelão com aquele urso. Porque a mágoa não é a ofensa que nos foi enviada. É a forma como eu encarei aquilo que me falaram. Porque Deus não se magoa, Jesus não se magoa, os espíritos de uma envergadura maior não se magoam. Se alguém chegar para mim e me entregar um presente, e eu não gostar do presente, eu não vou ficar com ele. Eu vou me desapegar dele. Por que é que eu guardo o caldeirão da mágoa? A pessoa que supostamente... Por que supostamente? Porque de repente ela não quis me ofender. Para ela, aquela atitude foi normal. De acordo com o entendimento dela, é uma atitude normal. Nós somos criaturas civilizadas. Se formos conhecer o Alto Xingu, se formos a uma tribo indígena, talvez eles tenham hábitos rudes para nós, mas que para eles são hábitos de honra e afetividade. E nós vamos julgá-los pelo pente do nosso conhecimento? Não. Se nós os criticarmos, nós os estaremos julgando pela luneta da nossa prepotência. Porque aquele que caminhou mais, tem obviamente a capacidade de compreender mais. Então aquele que magoa, e você diz assim, nossa, fulano falou aquilo de uma forma, ele não se dá conta, porque ele não pretendia. Para ele é normal. Aquela forma como ele tratou você, talvez seja normal. Para nós não é. Porque nós somos muito senhores do nosso mundo. E achamos que aquele panelão é só nosso. Nós, normalmente, não nos damos conta. Mas achamos que todo o resto, a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas de profissão, os companheiros espíritas, todo o resto são espectadores da nossa vida. E que todos têm que estar voltados para o foco que somos nós. Então, diante dessa visão, tudo vai nos desagradar. Tudo. Porque cada um é artífice da sua existência. Cada um enfoca de acordo com a sua compreensão. E nós somos copartícipes da vida de todos. Aquilo que muitas vezes para nós soa normal também pode ser recebido como uma ofensa. Isso nunca aconteceu com nenhum de nós. Que nós tenhamos nos expressado de uma forma que o outro tomou como uma forma agressiva, como um ímpeto de mágoa. Fato é que esse desapego
desapegar para não sofrer é muito mais do que para esta vida. É muito mais do que se desprender das coisas materiais. Mas é se desprender dos hábitos arraigados ao nosso ser, a nós espíritos, em todas as nossas jornadas já efetivadas. Do instinto à razão. Quantas reencarnações vocês imaginam que cada um de nós já teve? Quantas? Não dá para calcular. Se nós formos fazer uma contabilidade agora, olhe para dentro de você, assim, um cálculo rápido, e diga, eu tenho que me marcaram profundamente quantas mágoas você ainda tem armazenadas e quantas alegrias que se tornaram inesquecíveis. Pode acontecer o que for. Essas alegrias serão sempre alegrias. E aquelas mágoas serão sempre mágoas. Agora, multiplique pelo tanto de vezes que você imagina que reencarnou. Uma conta. Porque se não fosse assim, Jesus não teria dito, não perdoe 7, mas 70 vezes 7 vezes. Então, isso já nos deu a amplitude desse desapego, desse trabalho que nós vamos fazendo, reencarnação a reencarnação. Porque se fosse só desapegar da matéria, bastava desencarnar. Já não tinha o corpo físico, já não tinha os bens, já não tinha nada, pronto, resolvido. Mas o desapego é contínuo, aqui ou lá. Eu tenho que investir no desapego do homem velho, dos hábitos velhos, das velhas tendências, e tomar de coragem para seguir adiante, trabalhando. O trabalho é uma das leis morais que estão contidas na terceira parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Em número de 12, ela é a terceira lei, a lei do trabalho. Mas o trabalho para nós, aqui, já reencarnados, habituados aos limites impostos pelo corpo biológico, trabalho para nós representa o quê? Aquele serviço que eu preciso prestar para ser remunerado, para poder sobreviver. Não é assim? Mas se ela é uma lei natural, ela é uma lei de evolução. Então, trabalho não é isso. Trabalho é uma construção contínua, onde eu não vou ter essa remuneração imediata, porém eu também não vou ter aquelas contas que chegam antes do salário, que nem é entregue para nós, já foi embora. Eu digo que salário é que nem reencarnação. Quando pensa que estão depositando, você já está desencarnando. A gente não se dá conta disso. Porque nós andamos extremamente acelerados. Nós estamos sofrendo de uma doença chamada, pelo Dr. Augusto Cury, de SPA. Que não é aquele SPA que todo mundo gosta. Que nem todo mundo pode, mas todo mundo gosta. É a síndrome do pensamento acelerado. Aquele pensamento que mal está chegando, já vem outro, aquele você já pegou uma faixa dele, misturou com outro, misturou com outro, misturou com outro. No final você diz, o que foi que eu comi hoje? Por onde foi que eu andei? Com quem eu falei? Quem eu sou? Até tem uma historinha muito interessante de um casal de índios Sius, que eles foram para a beira de uma estrada norte-americana pedir carona. E aí passava todo mundo de carro, olhava aqueles índios, ninguém que parava. De repente, um jovem rico, playboy, com carro esportivo, último tipo, falou, eu vou parar.
eu vou parar, vou colocar os índios no carro, quero ver a cara deles, porque no máximo eles andaram a cavalo. Agora imagine andar num carro a 180, 200 km por hora, eu quero ver a cara desses índios. E aí ele deu carona só por isso. Ele não deu por humanidade, por fraternidade, ele deu para se demonstrar, por orgulho e prepotência. Os índios humildes entraram no carro, eles disseram onde iam ficar, ele deixou os índios, eles saíram imóveis do carro. Ele entrou, começou a arrancar veloz e os índios imóveis. Aí ele falou, meu Deus, eu acho que eu deixei os índios no lugar errado. Aí ele voltou, chegou perto dos índios e falou assim, eu deixei vocês no lugar errado? Está tudo bem com vocês? E nada. Está tudo bem com vocês? É que o Senhor veio tão depressa que nós estamos esperando a nossa alma chegar. Não é mais ou menos o que nós estamos fazendo conosco? Tem coisas que só o nosso corpo vive. A nossa alma está dissociada. Até porque quando nós somos espíritas, a gente pensa que existe um cabide de alma. Que para fazer certas coisas que julgamos comum, elas não são corretas, mas elas são normais. Então, como nós estamos sofrendo de normose, a gente age de acordo com o grupo, para ser aceito pelo grupo. E aí tem espírita que diz, você pensa que é fácil ser espírita lá fora? Porque se eu for espírita lá fora, todo mundo vai me engolir. Então, de vez em quando, eu tenho que deixar pendurado o meu lado espírita e partir para a luta de um leão por dia. E o que é deixar o lado espírita? Porque espiritismo não é uma religião, é uma religiosidade. Por isso, Kardec apoiou o seu tríplice aspecto em ciência e filosofia, em primeiro lugar. Religiosidade não é seguir dogmas, mas é assimilar conceitos à luz da ciência e da filosofia, ou seja, de forma lúcida e clara, e passar a agir assim, moralmente correto. E eu não tenho notícia que nós não saibamos o que é o bem e o mal. Porque a moral não é a moral de cada um. A nossa moral é a forma como nós entendemos o padrão moral que a sociedade dita. Mas a moralidade é inconfundível. Nós muitas vezes fazemos aquela situação, nos submetemos àquela situação e, no fundo, a gente sabe que não é correta. Mas nós não nos desapegamos. Porque se eu não fizer, eu vou perder o emprego. Você tem ideia do que é perder o emprego na situação do país? Olha, eu imagino que deva ser muito horrível. Mas perder a reencarnação deve ser muito pior. Deve ser muito pior. Porque chegar e no momento em que eu me desprender do meu corpo, eu olhar e dizer, eu não passo de um urso, de olhos esbugalhados, agarrado a um caldeirão de coisas totalmente dispensáveis. Eu não pude trazer os tesouros da terra, mas os que eu trouxe são terríveis. Porque eu não me conheço. Eu não me conheço como alma. E aí, porque eu acho que aquilo que tiver que ser cobrado vai ser a expiação, eu não faço nada para crescer. Eu não me desprendo do homem velho, dos hábitos velhos, das coisas erradas, e cresço como espírito. Eu espero vir a cobrança. Seria a mesma coisa que eu recebesse o salário e dissesse assim, bom, 80% do meu salário está comprometido com as contas do mês.
Eu reconheço, mas eu não vou pagar. Deixa. Eu vou esperar que alguém venha me cobrar. Quando me cobrarem, eu pago. Expiação. Porque eu vou revisitar o passado. E vai custar caro. Só que a reencarnação não dá para ser revisitada. Como não? Você não acabou de falar? Quantas reencarnações nós já passamos? Acabei sim. Mas nenhuma delas, nenhuma, se compara a outra. Cada uma delas é única. A oportunidade que nós estamos tendo agora é única. Nós podemos ter outras. Podemos estar as mesmas pessoas. Mas nenhum de nós vai ser o mesmo de agora. Nem por fora, nem por dentro. Quando nós compreendermos isso, nós vamos dar um valor para este momento e vamos ter a certeza das nossas possibilidades de construção tão grandes que vamos nos tornar espíritos destemidos. Eu não vou precisar mais me paralisar na culpa, mesmo porque não resolve. Ai, eu fiz isso, devia ter feito diferente, fiz isso, devia ter feito... Esse fato de você se martirizar muda o que foi feito? Não. Acrescenta um sofrimento. Puxa, eu fiz isso, mas agora eu sei que eu posso fazer diferente. Isso aqui não está bom. Eu faço outra vez uma edição revisada e ampliada da minha reencarnação. O problema é reconhecer. O problema é nós descobrirmos, sem a necessidade de sofrermos tanto, de que não tem ninguém disputando nada com a gente. Essa história de eu tenho que responder agora, eu tenho que resolver agora para não levar desaforo para casa, isso só existe na nossa cabeça. Como o urso pensava que estavam lhe roubando o panelão e ele mais se afundava. Então eu tenho que parar de competir. Até porque o mundo da regeneração, que nós estamos aguardando, o espírita então está aguardando, né, Bilinho, aqui também? Porque já teve na nossa casa quem dissesse assim, já não aguento mais ver espírita falar de regeneração. E ela não chega. Aí eu virei e falei assim, começou aí dentro? Aonde? Aí dentro. Dentro de onde? De você. Não. Então, ela não vai chegar. Ela não vai chegar. No mundo de regeneração, não há competições. Não há metas da forma como nós as entendemos. A minha meta tem que ser maior que a sua. Porque já perceberam que até quando a gente se encontra, faz tempo que não se vê, a gente se encontra, a gente perde tempo em falar coisas, em falar das nossas metas, de quem sofreu mais, quem foi mais ofendido. A gente não sabe se abraçar, dizer quanta saudade de você, me conta algo de bom. E o tempo vai, e o amigo vai, e a vida vai, e nós continuamos sofrendo. Reaprender é como repetir de ano. Quando a gente, hoje acho que ninguém repete quase, né? Que bom, né? Mas na nossa época ficava de segunda época. E tinha a orelha levemente alongada, no suave carinho de pai e mãe. Não era mais ou menos assim? Então, repetir, para ninguém chegar e falar, você repetiu de ano, vai representar felicidade.
Mas em nenhum momento a gente pensa que se repetiu é porque não aprendeu, porque precisa revisar a lição, e é porque tem muito para aprender. É porque nós não estamos abertos para o aprendizado, que nós escolhemos sofrer. Porque dói no nosso orgulho, que nós somos todos orgulhosos. Desculpe, nós usamos a palavra brio. Eu tenho brio, mas é orgulho. Admitir que nós estamos errados, que nós sabemos pouco, que nós precisamos investir mais em nós espíritos, que nós somos seres muito especiais. Não há uma cópia um do outro. Nós somos individualidades maravilhosas. Quando perguntaram a Michelangelo, depois dele esculpir La Pietà e Moisés, como ele tinha tanta criatividade, principalmente nos detalhes, ele disse: eu não crio. Como não? Eu não crio. Eu liberto o que está retido na pedra, porque a obra já existe por si. Vocês acham mesmo que nós, sendo criaturas de Deus, criadas por Deus, somos más? Qual é a nossa essência? Deus criaria algo mal? Onde está a luz com que nós fomos criados? O amor que foi acobertado pela simplicidade e a ignorância, não ignorância de forma pejorativa. A ignorância como a visão de todo o caminho de aprendizado com que Deus, essa energia suprema, nos criou e disse: vai, descobre-te a ti mesmo. Descobre as tuas potencialidades, liberta a obra da pedra. Não precisamos criar nada, Deus já criou. Nós só precisamos esculpir. E para esculpir, nós precisamos nos desapegar das camadas mais grossas, para que brilhe o anjo que está dentro de nós. Para que nós aprendamos que desapego é autoconhecimento. É eu reconhecer que eu sou um universo pleno. Que aqui, em minha alma, em meu ser, jorra uma fonte fecunda de amor. E que eu preciso me banhar nesse amor. Eu preciso me proteger do sofrimento. Porque se realmente alguém me ofendeu, problema dele. Foi ele que fez uma má atitude e foi embora. Já passou. Mas quando eu revivo a mágoa porque eu me senti ofendido, eu não me liberto, eu não vou. Eu continuo vivendo a situação. E quando eu vivo a mesma situação, quando eu conto o mesmo fato, o meu cérebro, porque cérebro não pensa. Vocês sabiam disso? Que o cérebro não pensa. O pensamento é um atributo do espírito. E o cérebro é o instrumento de exteriorização do pensamento do espírito. É o computador. E o espírito é o que manipula o computador. Quem sabe mais, o computador ou o homem? Porque criou o computador. Então, da mesma forma que nós aprendemos Excel, Word e tantas outras coisas, nós precisamos aprender que este computador
ele só decodifica. Então, quando eu lanço um pensamento, por isso a linguagem de interpretação dos espíritos. Um espírito inglês vem aqui e passa para o médium um sofrimento, como é que o médium vai compreender? Ele decodifica as sensações do espírito e traduz. Então, a alegria faz com que um hormônio seja produzido no meu cérebro e encadeia, ele leva, ele patrocina um bem-estar ao meu organismo. Raiva, outro. Estresse, outro. Fato é que quando eu lanço o pensamento, o cérebro lê o pensamento e interpreta. Então, quando eu estou contando algo que aconteceu comigo, que me feriu muito, o cérebro não consegue discernir. Está vivendo ou está recordando? Fato é que você passa a sentir anos depois. Você conta e aí começa. Aquela inquietude de quando você viveu a sensação, não é assim? Porque ele não sabe. Então ele prepara o corpo para tomar uma atitude. Porque se você está frente a um risco de ofensa, de agressão, ele joga adrenalina, cortisol e açúcares no sangue para preparar agilidade de decisão e de atitude. Mas como você só está lembrando, não está vivendo, nem o cortisol vai ser queimado, nem a adrenalina e nem os açúcares. Cortisol em alto nível provoca o estresse patológico, o pânico, porque ele acelera você para um perigo iminente. O que é o pânico? Algo vai acontecer comigo, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Você está com excesso de cortisol. A adrenalina acelera o coração e sobe a pressão. E açúcares deixa todo mundo docinho. Vocês já viram um tempo em que existem tantos estressados, deprimidos, hipertensos e diabéticos como nós? O que quer dizer isso? Que eu estou me lembrando mais do que não presta, do que vivendo a vida que me é oferecida. Que eu estou reprisando mais do que construindo. Que todo o material programado para esta reencarnação, eu estou deixando no depósito e estou lixando o material velho. Se Deus não nos reprisou, por que nós fazemos isso? Por que nós não vivemos com a mesma luz, com a mesma alegria com que fomos criados? Em algum momento, nesse grande, infinito universo. Por quê? Eu não vivo um novo dia. Porque hoje eu vivo no ontem, sem construir um presente para que resplandeça um futuro, não importa onde eu esteja. Por que eu luto tanto comigo mesmo para descobrir o que realmente eu sou? Para deixar vir à tona essa obra incomparável que somos nós. Se estamos vivendo momentos de angústia, de aflição, se fechamos os olhos e tudo escurece, se temos medo de seguir, olhemos a natureza. Na Nova Zelândia, existe um complexo de cavernas chamado Aitomo, descoberto por um empresário que, farto de ter tudo, descobriu que não tinha nada, porque não tinha a si mesmo. E aí ele se isolou e descobriu o Aitomo. Hoje, com mais de 1 milhão de turistas por ano.
Um complexo de cavernas onde o guia pede que não se faça barulho algum. Você desce, são lugares estreitos, você entra em canoas, o guia as impulsiona com as mãos nas rochas e vão se sucedendo imagens maravilhosas, como se fosse céus, um céu estrelado, onde as estrelas se espremem para brilhar. E quando saem, o guia pergunta: o que foi que você viu? Eu vi uma sequência de 5 buracos. E nos buracos, um pedaço do céu. Não. Você estava em cavernas. Você não poderia ter visto o céu. Mas eu vi. Não viu. A mais alta delas tem 5 metros. O que você viu é que os seus tetos são povoados por bilhões de vagalumes, no lusco-fusco das suas lâmpadas, iluminando a escuridão. Você está escuro, feche os olhos. Não busque a luz no teto dessa caverna onde você se encontra agora. Porque você é a própria luz. Desapegue-se, não sofra. Você é uma obra perfeita. Só você não sabe disso. Sigam com muita paz, se desapegando sempre, para ser felizes. Muito obrigada. Muita paz.